Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, Espírito aqui está em maiúscula, o Espírito Santo, se alguns entranháveis afetos e compaixões, verso 2, diz o apóstolo Paulo à igreja de Filipenses: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós, o apóstolo Paulo sendo usado pelo Espírito Santo, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, exaltar-se, verso 7, mas fez a si mesmo de uma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, ele encarnou, tomou a forma humana. 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Verso 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o quê? Um nome que é sobre todo o nome, para que, 10, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tome assento, glorificando ao único que é digno de ser adorado. Aqui de forma resumida de cada coisa. Amém? Pode abrir mais aí, capítulo 2, versículo 1. Escute a palavra de Deus, fica a Bíblia aberta, preste toda a sua atenção na palavra, porque Mateus 4,4 diz o quê? Nem só de pão viverá o homem, o ser humano, a raça humana, mas de toda palavra que procede ou sai da boca de Deus. A primeira coisa que o apóstolo São Paulo declara aqui: se há algum conforto. Paulo não duvidava que os cristãos filipenses tivessem as mesmas qualidades espirituais dos demais irmãos. O apóstolo Paulo, em momento nenhum, pastor Jacques, ele duvidava que os crentes da igreja de Filipenses eram crentes cheios do Espírito Santo de Deus. Paulo não tinha essa dúvida, que os crentes da igreja de Filipenses eram crentes cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória! Porque nós sabemos que o que agrada a Deus é que o crente seja cheio da sua presença. Podemos ver hoje poucas pessoas que têm o interesse de ouvir e guardar a palavra, praticar a palavra. Poucos hoje têm o interesse de vir a
um culto como esse para ouvir a palavra, não é atrás de fulano, de ciclano, é ouvir a palavra, porque alimenta é a palavra, independentemente de quem vai trazer o ministério, isso pouco importa. Quem vai ministrar pouco importa, o que importa é a palavra, é as santas escrituras. Por quê? Porque a palavra é a boca de Deus falando com o mundo. Você crê assim? Então poucos hoje querem buscar a sã doutrina, querem buscar aprender a palavra, querem buscar crescer na graça e no conhecimento, conforme 2 Pedro 3,18, quando a Bíblia diz em Lucas capítulo 2, versículo 52, que Jesus, o próprio Deus, ele crescia, né, na graça, ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Então ele quer que você cresça, e poucos hoje querem crescer. E se não cresce, fica crente menino. E se não cresce, fica crente maturo. E se não cresce, não aprende. E não anda pelo caminho que é para andar, que é o caminho de Deus, que é o caminho da palavra, que é o caminho da sã doutrina. E envereda por caminhos tortuosos e pensa que pelo fato de estar no altar da igreja, eu estar cantando, eu estar pregando, vai para o céu. Ah não, eu canto, eu prego, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ando de paletó e gravata, eu ando bem alinhado, eu ando bem vestido, vestida. Ah não, tem um cantinho para mim lá no céu. Há quem diga, tem um pedacinho de terra para mim lá no céu. Ah? Deve ter um pedacinho de terra para mim lá no céu, deve ter um cantinho para mim. Afinal de contas, eu não sou um crente ruim. Afinal de contas, eu não sou uma pessoa ruim. Mas o fato, e é uma verdade, é que os crentes da igreja de Filipenses eram crentes que tinham intimidade com o Espírito Santo. Eram crentes que tinham uma vida voltada para Deus, para a palavra. E quem é que vai para o céu? Quem tem uma vida voltada para a palavra. Quem é que vai para o céu? Quem tem intimidade com o Espírito Santo. Quem é que vai para o céu? Quem está fazendo a diferença aqui nesta terra. Aleluia! Glória! Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem não tem nada, não tem nada para dar. O apóstolo Paulo, ele não questiona, por quê? Porque ele era um homem espiritual, e as coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente, não é pela carne, é pelo Espírito. Pela carne você fica perdido, pela carne você fica à deriva. Agora, se eu e você tiver a direção do Espírito Santo, ele diz, meu filho, não vai por aqui, não vai por aqui. Meu filho, a história não é essa, a história é essa aqui. O Espírito Santo dá a direção a você. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da presença de Deus. Anele o batismo com o Espírito Santo, anele a sã doutrina, anele buscar ao Senhor, porque estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. Aleluia, Jesus! Aleluia! O apóstolo São Paulo não duvida que os crentes ali são cheios do Espírito Santo. O apóstolo, ele tem esse entendimento, que ele está falando com a igreja que busca Deus. Ele está falando com uma igreja que se humilha diante de Deus. Ele está falando com uma igreja que busca o Senhor, que é cheia da palavra, que é cheia da presença, igreja. Tem gente aí cheio de tanta coisa, mas não é cheio da palavra. É verdade, Jesus. Cheio de tanta coisa, mas não é cheio da palavra de Deus. Mas quem é cheio da palavra faz a diferença nesse mundo. Aleluia! Faz a diferença nesse mundo. O apóstolo não duvida que a igreja de Filipenses é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Ele não duvida se há algum conforto. Isso aqui é a primeira coisa. Então Paulo não duvida que os cristãos da igreja de Filipenses não eram como os demais cristãos, cheios de Deus, cheios da presença.
olha a intenção do apóstolo Paulo, era motivá-los a continuar naquele mesmo espírito de fé. A intenção do apóstolo Paulo, qual era? Qual era a intenção do apóstolo? Era motivar. Você ouviu o presbítero aqui? Era motivar a igreja a ser cada dia mais cheia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele não servia de atrapalho para ninguém. Ele não servia de empecilho para ninguém, de obstáculo para ninguém. Ele não botava o pé na chamada de ninguém. Ele não queria atrapalhar a vida espiritual de ninguém. Vai ser difícil aí, glória. Glória a Jesus. O apóstolo São Paulo, ele apoiava, ele estendia a mão, ele entendia, ele compreendia, ele se colocava no lugar, ele fazia diferença, meu irmão. Glória a Jesus. Porque só pregarmos é mole, é na chupeta. Agora, viver o que a gente prega é outra história. Pregar amor e não amar fica difícil. Pregar união e não andar com união fica difícil. Pregar que tem que ser verdadeiro e não ser verdadeiro fica difícil. O apóstolo Paulo fazia a diferença. Ele era um exemplo. Tanto que ele vai declarar em Efésios, capítulo de número 5, versículo 1. O apóstolo São Paulo, ele vai dizer, no livro de Efésios, capítulo 5, e o versículo 1: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Meu irmão tem que ter muita fé no público para dizer isso. Sede meus imitadores como filhos amados. Capítulo 5 de Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E em outro texto da sua epístola, ele vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Sede imitadores de Deus. E o apóstolo diz: aquele que me imitar, glória a Jesus, está andando como Jesus andou. Aquele que proceder como eu procedo está procedendo como Cristo procedeu. Por quê? Porque a vida do apóstolo Paulo é uma carta aberta, é uma carta lida. Ele é exemplo. Irmãos, sejamos exemplos um para o outro. Vamos ser exemplo. Não é exemplo de empecilho, de atrapalho, mas exemplo de servos de Deus. Quem diz amém? Amém. Exemplos de servo de Deus. Então escute isso. Se há algum conforto, o apóstolo vem tratando com a igreja acerca desta palavra. Antes, a sua intenção era motivá-los a continuar naquele mesmo espírito de fé e união, sem divisões ou rivalidades. Olha, o apóstolo de São Paulo, ele ensinava a igreja a permanecer em um espírito de quê? Em um espírito de união, para que não houvesse desunião, para que não houvesse contenda, para que não houvesse rivalidade. O apóstolo São Paulo, ele tratava a igreja dessa forma. Era dessa forma que ele tratava a igreja, ele ensinava a igreja, ele orientava a igreja. Antes, a sua intenção era motivá-los a continuar naquele mesmo espírito. A igreja tinha um espírito de união. A igreja tinha um espírito de quê? De união. Era o espírito que a igreja tinha. Um espírito de união. E o apóstolo Paulo, ele motivava os irmãos a permanecer naquele espírito de fé, naquele espírito de fé, naquele espírito de união. Ele motivava a igreja,
para que a igreja permanecesse no espírito de fé, no espírito de união, para que não houvesse o quê? Para que não houvesse divisões e o quê? E rivalidades. Divisões e o quê? E rivalidades. Então ele motivava a igreja, continua nesse mesmo espírito. Diga para você, irmão, continua nesse mesmo espírito. Você está nos vendo, nos ouvindo, continua nesse mesmo espírito de quê? De fé e de união. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, olha aí, e importa que todo aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o busca. No Salmo 133, a palavra do Senhor diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O apóstolo Paulo, ele motivava a igreja a permanecer em um espírito de quê? De fé. Não apostatar da fé. Porque tem gente que está apostatando da fé aí, não está no gibi. Não é brincadeira. Ele está apostatando da fé, secretário, está deixando Cristo. Eu não sou mais crente, eu não quero mais negócio com Jesus, eu não quero mais negócio com a igreja, eu não quero mais negócio de pregar, de cantar, de fazer a obra. Não, esse negócio de Jesus não é para mim, não. Ele está apostatando da fé, ele está negando Deus, está negando a palavra. O apóstolo Paulo diz: não, permaneça firme na fé, permaneça firme na fé, permaneça firme na fé, permaneça firme na fé. Nesta noite, Deus está dizendo para você, para quem está nos vendo, nos ouvindo, permaneça firme na fé. Permaneça firme no espírito de união. O diabo tem levado pessoas a deixar Jesus. O diabo tem levado pessoas a olhar para o homem, para a mulher, a olhar para as lutas e adversidades da vida. É o diabo que faz isso. Cadê Deus? Cadê teu Deus? Tu vai para a igreja, tu canta, tu faz isso, faz aquilo, dá vida, dá oferta. Cadê teu Deus? Ele não está vendo com a situação, não. No mundo tu não estava assim. No mundo a história era outra. O diabo começa a falar: olha, no mundo a história seria outra na tua vida. Tu ia ter fama, tu ia ter sucesso, tu ia ter dinheiro. Tu não ia estar passando aperto, tu não ia estar passando a coxo. Mas Salomão, em seu provérbio, ele vai dizer: é melhor um pão seco, com paz, do que uma mesa farta com contenda. É melhor um pouco com Jesus do que um muito sem Ele. Porque quem tem Jesus tem tudo, meu irmão. Quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem Jesus não tem nada. Relatório do salmista diz no Salmo de 3: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pode não faltar luta, prova, mas também não falta o agir de Deus, mas também não falta vitória, mas também não falta milagre, providência, aleluia. Deus opera quando você tem um espírito de fé, de união. Isso agrada a Deus. O apóstolo, ele incentiva a igreja a permanecer em um espírito de fé, não apostatar da fé, não negar Cristo, e a viver em união com a igreja, os irmãos, em união, com a eclésia, com a igreja. Olha, vocês devem permanecer, porque eles não viviam em contenda, não, eles viviam em união, eles tinham tudo em comum. É como a igreja primitiva, dividia o pão, tinha tudo em comum, cada um para ajudar o outro, cada um para estender a mão para o outro, tinha tudo em comum. A igreja ali não só pensava, cada um ali não só pensava no seu próprio umbigo, não, pensava no outro, olhava para o outro, estendia a mão, ajudava. O que um tinha repartia com o outro. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Falta, irmãos, esse espírito no meio da igreja, espírito fraternal, espírito de união, que você pode
Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele incentiva a igreja a permanecer. Escute, naquela igreja ali, a gente está falando da palavra, naquela igreja ali, não tinha um crente que se achava superior, o outro melhor. Naquela igreja ali não tinha nenhum crente, pastores, igreja, não tinha nenhum crente ali que se achava melhor ou superior do que o outro. Eu prego melhor. Não, eu sou a última bolacha do pacote. Ah, porque quando eu pego o microfone, a coisa anda, a coisa acontece. Quando eu canto, a coisa acontece. Quando eu atuo no departamento tal da igreja, a coisa acontece. Eu estou na frente do grupo, eu estou na frente da comissão, lá comigo. Se eu sair, desanda tudo. Se eu sair, quebra tudo. Não havia esse espírito mesquinho, não havia esse espírito avarento, não havia esse espírito de divisão, de contenda no meio da igreja de Filipenses. Não havia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Essa igreja vivia em união, em fraternidade, no espírito de fé. Não havia no meio daqueles irmãos ninguém com um espírito, com um espírito soberbo, com um espírito de prepotência, de arrogância. Deus, Ele não quer, irmãos, que tenhamos um espírito soberbo, de arrogância, de prepotência. Porque quando você coloca na cabeça que é melhor do que A, do que B, do que C, eu e você está tendo um espírito de arrogância, de prepotência e de soberba. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, porque já foi falado, nós somos seres humanos falhos. Ou existe alguém que não falha? Porque o único que não falha é Jesus. E se você não vigiar, eu e você fica com um espírito de soberba, e começa a desprezar, e começa a humilhar. Não havia isso na igreja de Filipenses. O apóstolo São Paulo, ele motiva a igreja a permanecer. Não havia ninguém ali que se achava superior um ao outro. Não havia isso. Era todos em um mesmo pensamento, em uma mesma união, em uma mesma fé. A gente está vendo por aí, irmão. E é uma vergonha, porque a gente fala isso com tristeza. Pessoas que pensam que é a última bolacha do pacote, pessoas que pensam que é a última Coca-Cola do deserto. Infelizmente está cheio por aí, no meio da igreja. Aleluia. Graças a Deus aqui não tem não. É por aí, sabe? Que tem esse espírito de superioridade. Superioridade. Eu sou superior a ela. Sabe? A boca não fala não, mas está lá no coração. Sabe? Não verbaliza não, mas o íntimo, quem vê é Deus. O oculto, quem vê é Deus. O profundo, quem vê é Deus. E Daniel capítulo 2, verso 22 diz que Deus revela o oculto, o profundo e o escondido. Conhece quem está entregue, com ele mora a luz. É Deus quem revela. Aleluia! Aleluia! Bendito seja Jesus, irmão. Então, o texto aqui é profundo. Não havia rivalidade, divisões, igreja dividida, grupinho de fulano, grupinho de ciclano. Paulo fala isso em suas epístolas. Um diz que é de Apolo, não é assim? Outro diz que é de Cefas, outro diz que é de Cristo, outro diz que é de Paulo. Porventura Cristo está dividido? Oh, glória a Deus. Porventura Cristo está dividido, igreja? Cristo porventura está dividido? O apóstolo Paulo pergunta em uma das suas cartas: Cristo está dividido por um acaso? Porque tem grupo aí que é de fulano, porque tem grupo aí que é de ciclano. E é assim na igreja. Pessoas que dividem a igreja, colocam irmão fulano contra ciclano, um colocando o outro, um colocando um contra o outro. Isso aí não é algo que desagrada a Deus e vai contra
a palavra de Deus, mas a igreja de Filipenses é uma igreja unida. Amém, irmãos? Que possamos ter esse mesmo espírito. Glória a Deus. Vamos mais para frente, vamos caminhar um pouquinho mais. Assim, o que caracteriza o nascido de Deus, veja o que caracteriza o nascido de Deus: é a nova natureza gerada pelo Espírito Santo, que é vista no seu modo de ser. A mudança ela vai aparecer na vida do crente, por quê? Porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, se a pessoa é soberba, a soberba vai aparecer. Pode esconder, mas uma hora aparece. Se é prepotente, se é arrogante, uma hora vai aparecer. Se é avarenta, se tem espírito de contenda, uma hora vai aparecer. Poxa, eu gostei tanto dessa igreja, eu amei essa igreja. Olha, eu quero fazer parte daqui, viu, pastor? Eu vim para trabalhar, eu já vi tanto isso, pastor. Olha, pastor Denis, eu vim para trabalhar, eu vim pegar no pé. Pouco tempo a pessoa estava arrumando problema, arrumando contenda, dividindo a igreja, querendo dividir o rebanho, espírito de contenda, espírito de divisão. E muitas vezes vem justamente para mostrar o que é, mas no começo não mostra, não. No começo não é, mostra ser uma coisa, depois, sabe, bota as garras para fora, como diz aí. Depois mostra quem realmente a pessoa é, porque a árvore é conhecida pelos seus frutos, é o proceder do crente. Aí o apóstolo Paulo está deixando claro aqui, na epístola: aquele que é nascido de Deus, ele é diferente. Aquele irmão que é nascido de Deus, ele é diferente. O proceder dele é diferente. Ele propaga a paz, ele propaga o amor. Muitas vezes há divergências, isso é normal, é natural. O apóstolo Paulo, Pedro e Paulo tiveram uma discussão calorosa. Em outras palavras, o apóstolo Paulo chamou o apóstolo Pedro de chapéu de dois bicos, porque quando via os gentios, ele se comportava de um jeito. Quando estava com os gentios, os cristãos gentios, ele se comportava de um jeito. Quando chegavam os judeus, ele matou, contracenava, deixava os gentios e se juntava com os judeus. Aí Paulo largou-lhe o aço. Aí Paulo chama ele de chapéu de dois bicos. O negócio é esse, Pedro, seja diferente. Aí a chapa ali esquentou, o apóstolo Paulo abriu a boca e falou a verdade. E quem gosta de ouvir a verdade? Quem gosta de ouvir a verdade? A verdade ela pode até doer em você, mas a Bíblia diz em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O verso 36 do capítulo 8 diz: se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Pode até doer em você, mas a verdade nos liberta. A não ser que você não queira, porque a verdade liberta. Sim ou não? A verdade liberta. Então o caráter, veja bem, assim o que caracteriza o nascido de Deus é a nova criatura. Então quem é que nasceu de Deus? É aquele que é diferente, é aquele que Cristo aparece no viver dele, no seu proceder, no seu modo de viver. Cristo aparece. O mundo olha para ele e vê que ele é nascido do Espírito Santo. O mundo olha e diz: aí é um crente. O mundo olha e diz: aí é uma serva de Deus, aí é um servo de Deus. Irmão, a Bíblia prova isso. Quando o mundo olha, o mundo vê diferença. Porque no livro de Malaquias deixa claro isso, que há diferença. Então outra vez veremos o que? A diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A diferença, se é a mesma coisa, então não nasceu de novo. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, nasceu de novo.
novo nascimento. As coisas velhas já passaram. O vale que dava, a baiana que rodava, o vale que dava, a baiana que rodava, terminou. Os palavrões que chamavam, espírito de confusão, de contenda, soberba, prepotência, orgulho, tudo isso vai caindo por terra. Por quê? Porque o Espírito Santo vai gerando em você uma nova criatura. Quem está sendo aqui moldado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai trabalhando na tua vida, na minha vida, para você ser um crente novo, aleluia, diferente, para ir morar no céu. Porque no altar, ou nos altares, pode subir de todo jeito, entra na igreja de todo jeito, canta de todo jeito, prega de todo jeito, participa da Santa Ceia de todo jeito. Agora, para chegar no céu, como é que fica, irmão? Para chegarmos lá, como é que fica? Nós precisamos nos enquadrar cada dia mais a palavra. É por isso que nós estamos aqui, para aprender com a palavra, para crescer na graça, no conhecimento. A palavra de Deus não mata ninguém, não, ela edifica, ela dá vida. Aleluia! Aleluia! Ela nos liberta, como já foi falado. Então, essa era a igreja de Filipenses. Essa era a igreja. Os crentes ali eram crentes gerados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele muda a forma de pensar, ele muda a forma de agir. Olha que coisa linda. O Espírito Santo ele muda a forma de pensar, ele muda a forma de agir. Se a pessoa não mudou a sua forma de pensar, se a pessoa não mudou a sua forma de agir, ela não nasceu de novo. Por quê? Porque o Espírito Santo se encarrega de mudar a mentalidade, de mudar atitudes e ações e o caráter. Glória a Deus, aleluia. Porque o caráter de Deus é diferente, irmão. O caráter de Deus é santo. E nós temos que ter em nós o caráter de Deus. Quem diz amém? Amém. Vai ouvindo a palavra, vai glorificando. Glória, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus por sempre. Afinal, não é possível uma pessoa dizer que pertence a Deus se vive em desacordo com a palavra e em conflito com os demais. Os filhos do Altíssimo pensam e atuam como Ele. Olha aí. Os filhos de Deus pensam como Ele, atuam como Ele, caminham como Ele, procedem como Ele. Então, se a pessoa não faz isso, ela está, como diz o texto, em desacordo com a palavra. Não há sintonia. Ele não quer que você só pregue, Ele quer que você viva acima de tudo. Quem é de Deus é diferente. Agora, tem uma segunda coisa que o apóstolo Paulo fala no texto. Eu quero ganhar tempo aqui para falar. Está no capítulo 3 e no capítulo 4. Aliás, capítulo 2, versículo 3 e 4. Eu li aqui o capítulo 2, versículo 1 e 2. Capítulo 2, versículo 1 e 2. E o capítulo 2, versículo 3 e 4. Veja o que é que o texto está falando. O texto trata acerca da humildade. Aleluia! A humildade faz parte do caráter de Deus. Olha, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de glória, de poder, de majestade, Ele é tudo isso e muito mais, e Ele é humilde. O Deus de glória, o Deus de poder, o Deus de majestade, o Deus soberano, o Deus do universo, o Deus todo-poderoso, o Deus de glória, Ele também é humilde. Esse mesmo Deus de glória, esse mesmo Deus poderoso, Ele também é um Deus humilde. Pois a humildade faz parte do caráter de Deus. Deus era humilde. A humildade faz parte do caráter de Deus e de todo aquele que nasceu do seu Espírito Santo. A humildade tem que ser a marca de todo o cristão.
assim como os cristãos da igreja de Filipenses tinham essa marca, a marca da humildade, que muitas vezes falta em mim e em você. Ser humilde. Ser humilde. Andar em união. São marcas do caráter de Deus que tem que estar em mim e você. Andar em união com o irmão, ter um espírito de união, ter um espírito de fé, ter um espírito de humildade, porque tudo isso faz parte do caráter de Deus. Deus é isso e muito mais. Então, se alguém diz que é dele, não tem essas características, a coisa está difícil. É mentiroso e falso. Porque aquele que é de Cristo tem que andar como Cristo andou. Aleluia, glória. Agora escuta, só quem possui essa virtude tão sublime, presente em sua vida, é consciente das próprias fraquezas. Uma pessoa que é humilde, ela reconhece as suas fraquezas e limitações. Quando a pessoa é humilde, ela reconhece que ela é fraca, ela reconhece que é pecadora, remida, mas é pecador, reconhece que é falho. Meu Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu sou um homem falho, eu sou uma mulher falha. Eu preciso, Senhor, vencer isso aqui. Eu preciso deixar isso aqui. Quem é humilde reconhece. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando você vê alguém não reconhecer, falta humildade e está sobrando soberba. Quando você vê alguém passar a imagem de Mulher Maravilha, de super-homem, está faltando humildade e está sobrando soberba. Aleluia. Aqui, está falando de Bíblia, capítulo 2, versículo 3 e 4. Somente uma pessoa humilde, ela reconhece o que? As suas limitações, as suas fraquezas, e reconhece que necessita da ajuda divina. Quem é humilde reconhece que precisa de Deus. Da ajuda de quem? De Deus. A humildade também se caracteriza no servir, pois a pessoa humilde sempre pensa nos demais. Já o orgulho faz as pessoas se sentirem superiores às outras. Humildade e orgulho, isso dá até uma palavra, uma outra mensagem. Nós estamos aqui um culto, de instrução. Humildade. Aquele que é humilde, ele reconhece que Deus é na vida do outro. Ele vê Deus na vida do outro. Ele reconhece Deus na vida do outro. Aleluia. Ele não se acha superior ou melhor. A última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. No meu trabalho eu sou o melhor, na igreja eu sou o melhor. O orgulho nos faz nos achar superior. A humildade não. A humildade é diferente. A humildade faz você atribuir a Deus toda a glória. E não é só da boquinha para fora, não. É de dentro para fora. Porque com a boca todo mundo fala. A gente tem que ver nas atitudes, nas ações. Glória a Jesus. Alguém diz amém? Amém. Glória. É nas atitudes e nas ações. Porque quem é soberbo, quem é prepotente, quem é orgulhoso, Deus só chamou ele. Deus só escolheu ele, não escolheu o outro não. Só escolheu ele. Deus ele só está na minha igreja. As outras igrejas é barraca. Deus ele só está na minha. Deus ele só está no meu ministério. Nas outras igrejas Deus não está. Nas outras igrejas Deus não habita. Falta de humildade, e está sobrando orgulho, prepotência, soberba. O orgulho nos faz nos achar superiores aos outros. A humildade não. A humildade nos faz ver o outro como superiores a nós. Aleluia, glória a Deus. O orgulho nos faz achar o quê? Superiores. Glória a Jesus.
Olha, não é me exaltando não, sabe? Mas tem mais. Olha, eu vou dizer aqui, meus irmãos, não é me exaltando, mas tem ou tem mais? Mas quando eu canto, quando eu faço isso, quando eu faço aquilo, não é me exaltando, mas é assim. Sempre vai ter ali o eu não me exalto, mas tem o mais, que é para poder se exaltar depois do mais. Quem é humilde, não, quem é humilde vê o outro como superior. Jesus, sendo Deus, diz o texto, ele não usurpou ser igual a ser semelhante a Deus. O texto está aqui, como está falando. É muito forte, meu irmão. Olha o que é que o texto está dizendo. Capítulo 2, assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Que houve quem? Que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento? Qual era o sentimento que Jesus tinha? Qual era o sentimento que estava em Jesus? Sentimento de humildade. Tanto que, se não fala agora João 13, você vai ver ele se abaixando para lavar os pés dos discípulos. Humildade. Ele passa uma lição ali de humildade e simplicidade. Ele, sendo Deus, se abaixa para lavar os pés de réis mortais. Sendo ele Deus, que é muito profundo, meu irmão. Nós estamos falando do Criador. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Sendo ele Deus, não é pastor deles, ou pastor fulano, ou pastor ciclano, ou irmão fulano, não. Nós estamos falando de Deus. Deus, quando é maiúsculo, se abaixou e lavou os pés de réis mortais, de homens pecadores. E ali, naquele ato, ele passa o ensinamento de humildade. Vocês me chamam de mestre e senhor e fazem bem, porque eu sou. Agora, se eu sou mestre e senhor, vos lavei os pés, não deveis vós também fazer a mesma coisa uns com os outros? Lição de humildade. Aleluia. Glória a Deus. Lição de humildade. Mas a gente vê por aí, irmão, tem crente que passa que nem a paz quer dar. Nem a paz do Senhor quer dar. E quando você vira para dar, entruxa a cara para o outro lado. Tem ou não tem? Tem. Está aí. Você vira para dar a paz, a pessoa vira a cara para riba. Você quer cumprimentar, não tem como cumprimentar, porque já foi. Está aqui. Glória a Jesus. Aleluia. A coisa é profunda. O próprio Deus lavou os pés de réis mortais e aplicou o ensinamento. Você deve fazer a mesma coisa. Tenha o espírito de humildade. Agora escute. A humildade também se caracteriza no servir. Quem é humilde quer servir, irmão. O arrogante ele não quer servir, ele quer ser servido. Vem dando glória comigo. Você veio para aprender? Você veio para aprender a palavra? Tem alguém aí? Já aprendeu a opinião aí? O humilde, ele não está preocupado, não é? Em ser servido, mas em servir. O próprio Jesus declarou isso. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Oi, irmãos! Oi, igreja do Senhor! O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar sua vida em resgate de muitos. Quem serve a Deus, quem serve na obra, é honrado por Deus, é respeitado por Deus, é abençoado por Deus, é exaltado por Deus. Servir é um privilégio. É um privilégio. Deus ele se agrada daquele que serve, daquele que tem, não é, um espírito de servo. Porque escuta o que eu vou dizer para você, irmão. Pelo fato de ter um título de pastor,
Isso não me tira o papel de ser servo. Aleluia, glória. Pelo fato de ter o título de pastor, não, eu não dou uma água, eu não passo uma vassoura aqui, não, eu não faço isso, não, eu não faço aquilo, não, Jesus fazia que eu não vou fazer. Jesus servia porque eu não vou servir. Se tem alguém para fazer ali é uma coisa, tem alguém para fazer, a pessoa vai fazer. Mas se eu posso fazer, se está ao meu alcance fazer, eu não vou esperar por ninguém, eu vou fazer. Porque está ao meu alcance. Porque está ao meu alcance. Irmão, eu conheço pastores que limpam a igreja, que limpam banheiro. E limpa o banheiro com amor, limpa a igreja com amor, porque é a obra de Deus, é a casa de Deus, faz com amor. Irmão fulano não quer vir não, irmão fulano não quer vir não tem problema não, eu arregaço a manga e faço. Eu sou pastor, mas não deixei de ser servo. Quem está aprendendo com a palavra aqui, eu sou pastor, mas não deixei de ser servo. Eu sou bispo, mas não deixei de ser servo. Eu sou apóstolo, mas não deixei de ser servo. Eu sou cantor, mas não deixei de ser servo. Fica difícil na glória. Independentemente do título que nós temos, não esqueça, nós somos servos e vamos continuar servos, discípulos. Tem muitos por aí, meu Deus do céu, Jesus amado, eu sou isso, eu sou aquilo, e meu irmão não faz mais nada. Faz mais nada. Mas está aqui, a coisa séria, quem é humilde não tem esse negócio não, me dê o pano que eu passo, me dê a vassoura que eu vou varrer. É assim, não é? É assim, não é? Capítulo 2, versículo 3 e 4. Já o orgulho faz as pessoas se sentirem superiores às outras, e com isso promove conflitos em lugar de paz. A importância da humildade é tão grande que o Senhor Jesus ensinou não somente com palavras, mas também com exemplos, com atitudes, durante todo o seu ministério. Eu já citei aqui João capítulo 13, versículo 12 ao 15. Então, irmão, a importância, né, do sentimento da humildade. Abrimos mão do sentimento da soberba e abraçarmos o sentimento da humildade. Então Jesus, ele não só ensinava, o pastor Jadson, ele ensinava e ele dava o quê? Ele dava exemplos no seu ministério terreno. Ele dava exemplos. Agora, o sentimento de Jesus, aqui eu vou encerrar, é o capítulo 2, versículo 5 ao 8. O Senhor Jesus abriu mão da sua glória. O Senhor Jesus abriu mão da sua glória, da sua majestade, dos seus atributos divinos, para que todos nós alcançássemos a salvação. Veja bem, isso aqui é profundo. Jesus, ele encarnou, ele assumiu a forma o quê? Humana. Ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua majestade, né, da sua alta posição no céu, e assumiu uma posição inferior para conseguir para mim e para você a maior das vitórias, a salvação da nossa alma. Glória a Jesus. Ele se rebaixou, ele se humilhou para conseguir para mim e para você a maior das vitórias, a salvação, o perdão dos nossos pecados e a salvação. Agora escute, e como servo fiel, foi obediente até o quê? Até o fim da vida, é que o texto está falando, no capítulo 2, aí o versículo 8, achado na forma de homem, ele assumiu a forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de
morte de cruz. Olha aí, ele assumiu a forma humana e se humilhou, mas ele foi obediente, diz o texto, obediente até a morte, morte de cruz. Ele foi até o fim, tanto que na cruz do Calvário ele dá o brado, e o que é que ele diz? Tudo está consumado. Pai, tudo está consumado, em tua mão entrego o meu espírito. A missão que o Senhor me deu, a missão que o Senhor me outorgou, eu a cumpri. Oh, glória a Deus. A missão que o Senhor me deu, eu cumpri. A missão que o Senhor me entregou, eu cumpri. Está tudo consumado. Ele foi obediente, obediente até a morte, morte de cruz. A cruz era para mim, era para você, mas ele assumiu o meu lugar e ele assumiu o teu lugar. Então, estamos falando aqui acerca, né, do conforto que é em Cristo. Se há algum conforto, Paulo fala, a humildade, o mesmo sentimento que haja, né, na igreja, o mesmo sentimento que houve em Cristo, sentimento de humildade, sentimento de união, sentimento, como o texto aqui declara, de servo. Ele assumiu a forma de servo, ele pagou o preço por mim, por você, ele se humilhou para conseguir para nós a vitória. Gálatas capítulo 3, versículo 13, essa aí, nós concluímos aqui, ó. E como servo fiel, foi obediente até o fim da vida, quando experimentou a pior forma de morte que havia na época, a morte de cruz. Está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, morte de cruz. A morte de cruz era a pior forma de morte que havia nos tempos de Jesus. A morte de cruz era a pior forma de morte que havia nos tempos de Jesus, e ele encarou, e ele aceitou, e ele foi até o fim, e ele suportou tudo. A Bíblia diz que ele aguentou tudo calado, por amor de mim e de você, para nos conseguir a salvação. Ele aguentou tudo calado, ele foi até o fim, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Essa mesma qualidade de servo que os seus seguidores devem possuir. Temos que ter essa mesma qualidade de servo. Devem possuir. Assim como ele renunciou a si mesmo, devemos renunciar e sacrificar nossas próprias vontades em obediência a Deus Pai. Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Evangelho é renúncia e sofrimento. Evangelho é renúncia e sofrimento. Se não tem renúncia e se não tem sofrimento, é tudo menos evangelho de Jesus. É evangelho falsificado, é evangelho falso, é uma graça que não tem graça nenhuma, porque o evangelho de Jesus, ele é o quê? Ele é renúncia, ele é sofrimento. Nós temos que abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos caprichos. Isso é evangelho, irmão, o resto é conversa fiada. Eu estou falando da Bíblia, da palavra de Deus. Evangelho de Jesus, Lucas 9, 23, é renúncia, é cruz, é sofrimento, é sacrifício, é perder para ganhar. Por quê? Porque o mestre dos mestres passou por isso. Evangelho é renúncia, evangelho é cruz, evangelho é sacrifício. E para chegar lá tem que sacrificar, tem que viver uma vida nova, tem que andar como Cristo andou, em novidade de vida, vida nova. Tem que abrir mão dos prazeres passageiros da carne, tem que perder para ganhar. Se quer perdão, se quer salvação, se quer vida eterna, não dá para servir a Deus com um pé na igreja e outro no mundo.
Crente Raimundo. Crente Raimundo. Não dá para servir a Deus e ao diabo. Ou serve a um ou serve ao outro. Ou adora um ou adora o outro. Ou se prostra diante de um ou se prostra diante de outro. Aleluia. Glória a Jesus. Tem um evangelho por aí, irmão, falsificado. Você vê como está e permanece como está. Porque Jesus te aceita como você é. Quantos púlpitos por aí você vê pregando isso? Ele te aceita como você é. Não precisa mudar nada. Não precisa você mudar. Não precisa você mudar. Não precisa você renunciar e deixar nada. Não, irmão. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, ele transforma o pecador. Ele muda o pecador. Glória a Deus. Ele regenera a vida do perdido. Enquanto muitos buscam honra neste mundo, Jesus deixou toda a glória que possuía para servir. Enquanto muitos buscam glória, buscam fama, buscam reconhecimento, Jesus abriu mão da sua glória, abriu mão de tudo para servir. E muitos aí não querem abrir mão da fama, do sucesso, disso e daquilo outro, para servir a Deus. Mas só entra lá quem serve a Deus. Só entra lá quem for discípulo de Jesus. Só entra lá quem renunciar. Só entra lá quem sacrificar a sua vida carnal, pecaminosa, para servir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Por isso, quando olhamos para o seu exemplo, abrimos mão de todas as vaidades humanas e nos entregamos ao seu serviço. Olha aí, com dedicação e renúncia pessoal. E a quarta coisa que Paulo fala é: Jesus Cristo é o Senhor. Onde é que está isso? Capítulo 9 ao versículo 11. Paulo declara que Jesus Cristo é o Senhor. Ao dizer que Deus o exaltou soberanamente, ao dizer que Deus exaltou sobremaneira o Senhor Jesus, Paulo revela que a grandeza recebida por ele não tinha limites. Olha bem, Jesus obedeceu a Deus, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele abriu mão da sua grandeza, da sua glória, e Deus, ele deu a Jesus o nome que é sobre todos os nomes. O texto diz que Deus exaltou Jesus soberanamente. E se a igreja permanecer perseverante na sã doutrina, se a igreja permanecer fiel à palavra, ela vai ser galardoada, ela vai ser recompensada, ela vai ser abençoada. Se a igreja permanecer firme na sã doutrina, ela vai estar com Deus para todo sempre. Diga para você, irmão, tem que perseverar, mas é só se perseverar. É só se perseverar. Está na Bíblia. Paulo revela a grandeza recebida por ele. Não tinha limites. A grandeza que Deus deu a Jesus não tinha limites. Pela sua total obediência e submissão ao Deus Pai, Jesus recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Os homens o humilharam, mas Deus o honrou. Que coisa linda! Podemos até ser humilhados, irmão, por fulano, por ciclano, desprezado, mas Deus é aquele que nos pega pelas mãos e nos exalta. Deus é aquele que mostra que Ele é Deus na minha tua vida, aqui na terra e no céu. É só eu e você passar pelo que Jesus passou. Está lá em Isaías 53, foi desprezado, sim ou não? Foi rejeitado. Eu e você vai passar por esse tipo de coisa, meu irmão. Eu e você vai passar por esse tipo de coisa. Mas a recompensa que Cristo recebeu da parte de Deus, nós iremos também receber. Tem recompensa para mim e tem recompensa para você. Quem crê nisso?
Diga amém quem crê nisso. Tem recompensa. Os homens o humilharam, mas Deus o honrou e lhe deu o nome que tem todo o poder e toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. E a Bíblia diz que sobre o nome de Jesus toda língua confessará e todo joelho há de se dobrar e reconhecer que só Jesus é o Senhor. Diga assim, irmão, você está disposto a pagar o preço? Quem pagar o preço verá a glória de Deus. E eu encerro citando 2 textos da Bíblia. Mateus capítulo 24, versículo de número Mateus 24, versículo 35. Palavras de Jesus: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E no capítulo, o texto que eu quero ressaltar, o capítulo 24, versículo 13 de Mateus. Capítulo 24, versículo 13 de Mateus, diz assim: e aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Apocalipse capítulo 2, verso 10: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Vamos ser fiel, igreja. Vamos ser fiéis com Jesus. Vamos guardar esta palavra que é fiel, é verdadeira, é digna de toda aceitação. Se formos achados em falta em alguma coisa, vamos procurar mudar, vamos procurar melhorar, vamos enquadrar mais e mais a nossa vida na palavra, porque o nosso alvo é o céu, e nós somos alvo do inferno também, como foi cantado aqui. Não pense você que você não é alvo do inferno. Ah, pastor, mas eu sou um crente tão fraquinho, eu sou tão fraquinho que o diabo não está nem aí para mim, tão fraquinho que eu sou. Você que pensa. Você pode se considerar fraquinho, fraquinha, mas o diabo está aí para você sim. Porque tem gente na igreja que tem essa ideia. Mas eu sou tão pequenininho, eu sou tão menor, tão pequenininho que o diabo não está nem aí para mim. Olha, aí é que ele está, meu amigo. Independente se é maior, se é menor, ele está ali e quer roubar a minha tua coroa, mas no nome de Jesus ele não vai conseguir. Se eu e você, aleluia, fizer o que está no texto, se eu e você perseverar, se eu e você for fiel até a morte, se eu e você guardar a palavra, vamos chegar lá. Amém? Que Deus abençoe a todos.